Sabe aquela sensação de assistir a um filme do Jackie Chan e ficar com o coração na mão? A gente ria, se emocionava, mas no fundo, uma parte de nós sempre se perguntava como ele sobrevive a tudo isso. A verdade é que, por trás de cada sorriso, cada salto impossível, existe uma história de dor, sacrifício e uma coragem que beira o inacreditável. E se eu te dissesse que o homem que nos fez acreditar que tudo era possível chegou a um ponto em que nenhuma seguradora no mundo queria cobrir os seus riscos, vamos mergulhar na incrível jornada de Jackie Chan, o astro que literalmente colocou a vida em jogo pela arte. Desde criança, a vida de Jackie Chan foi moldada por uma disciplina brutal. Matriculado na Ópera de Pequim, ele passava mais de 18 horas por dia treinando acrobacias, artes marciais, canto, atuação. Tudo era levado ao extremo, era um ambiente duro, onde os erros eram punidos com severidade. Mas foi ali que ele forjou o corpo e a mente que o transformariam numa lenda. Ele aprendeu que para se destacar, precisava ser diferente. Enquanto Bruce Lee era o herói sério e invencível, Jackie decidiu ser o cara comum. O herói que apanha, que sente dor, que improvisa e que no final vence mais pela persistência do que pela força bruta. Essa vulnerabilidade nos conectou a ele de uma forma única. Quando ele começou a fazer seus próprios filmes, essa filosofia foi levada ao extremo. Jackie Chan não queria truques de câmera, não queria dublês para as cenas de ação principais. Ele queria que o público sentisse a adrenalina de verdade, e para isso, ele precisava fazer o impossível. Quem não se lembra da cena icônica em Police Story, onde ele desliza por um poste coberto de luzes? Aquilo não foi um efeito especial. Foram luzes de verdade, que geraram tanto calor, que ele sofreu queimaduras de 2º grau nas mãos. Ou em Project A, quando ele cai do topo de uma torre de relógio, atravessando 2 toldos até atingir o chão. Ele fez a cena 3 vezes para ficar perfeita, e numa delas, machucou o pescoço gravemente. A lista de lesões é assustadora e quase inacreditável. Ele já quebrou o nariz pelo menos 3 vezes. Deslocou os 2 ombros. Quebrou o osso da bochecha. Teve o crânio fraturado em Armor Avigad, onde um pedaço de osso se alojou no cérebro e ele quase morreu. Ele já quebrou tornozelos, dedos, a pelvis. Praticamente todo o osso do seu corpo já foi quebrado ou deslocado em algum momento. Ele transformou seu corpo em um mapa de cicatrizes, cada uma contando a história de um filme, de uma cena, de um momento em que ele arriscou tudo pelo entretenimento. Essa dedicação total teve um preço alto, não apenas físico. Conforme sua fama crescia e suas acrobacias se tornavam cada vez mais perigosas, as companhias de seguro começaram a recuar. Pense bem, para uma seguradora, Jackie Chan era o cliente de maior risco do planeta. Cada filme era uma nova roleta russa. Chegou um ponto em que nenhuma empresa no mundo aceitava fazer um seguro de vida para ele. A solução? Jackie Chan criou sua própria equipe de dublês, e Jackie Chan Stunt Team, e passou a ser o responsável pelo seguro de cada um deles. Ele se tornou a sua própria seguradora, pagando do próprio bolso por cada acidente, cada osso quebrado, cada dia de recuperação de sua equipe. Ele assumiu para si um risco financeiro e pessoal gigantesco, porque acreditava no seu time e na sua visão. Essa atitude mostra o tamanho do seu caráter. Ele não apenas arriscava a própria pele, mas também cuidava daqueles que o ajudavam a criar sua mágica. Os créditos finais de seus filmes, mostrando os erros de gravação e as acrobacias que deram errado, não eram apenas para nos fazer rir, era uma homenagem, um reconhecimento do suor e do sangue derramados por toda a equipe. Era a forma dele dizer: olha, isso é real. A dor é real, mas nós fazemos isso por vocês. Como? O tempo. Ele finalmente conseguiu que um consórcio de seguradoras se unisse para criar uma apólice especial para ele, com valores que chegam a ser astronômicos, na casa de centenas de milhões de dólares. Mas o fato de ele ter sido insegurável por tanto tempo diz muito sobre o nível de perigo que ele enfrentava diariamente. Ele redefiniu o que significava ser um astro de ação. Ele não era apenas um ator. Era um atleta, um acrobata, um artista que usava o próprio corpo como pincel e a cidade como sua tela. Hoje, olhando para trás, vemos o legado de Jackie Chan. Ele não é apenas um ícone do cinema de Hong Kong ou uma estrela de Hollywood. Ele é um símbolo de dedicação, de superação. Ele nos ensinou que, com trabalho duro e uma pitada de loucura, podemos alcançar o extraordinário. As suas cicatrizes não são sinais de fraqueza, mas medalhas de honra, testemunhas de uma vida dedicada a nos fazer sonhar, a nos fazer acreditar
no herói que existe dentro de cada um de nós. Aquele garoto da ópera de Pequim que apanhava para aprender, se tornou um dos artistas mais amados do mundo. Não apesar da sua dor, mas por causa dela. A história de Jackie Chan é um lembrete poderoso de que os maiores tesouros muitas vezes exigem os maiores sacrifícios. Ele pagou um preço físico que poucos seriam capazes de suportar. Tudo para nos entregar momentos inesquecíveis na tela do cinema. E por isso, ele merece todo o nosso respeito e admiração. Gostou de conhecer essa parte da história do nosso grande herói? Se essa jornada de sacrifício e coragem te emocionou tanto quanto a mim, deixa o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a continuar trazendo histórias incríveis como essa. E claro, se ainda não for inscrito, clica no botão de inscrição e ativa o sininho, porque temos muito mais para explorar juntos. Pense nisso da próxima vez que assistir a um filme dele. Cada salto, cada soco, cada queda é um pedaço da vida de Jackie Chan sendo entregue a nós. E agora eu te pergunto, qual o preço dos seus sonhos? Jackie Chan nos mostrou que, para alcançar o topo, às vezes é preciso estar disposto a arriscar tudo. Obrigado por assistir e até a próxima.